Masechet Shvot, a gente está no Daf Kav Gimel Amud Aleph, a gente fez uma pequena grande pausa, então vamos só recapitular o ponto no qual a gente se encontra agora. A gente está nas palavras Amar Rava, a gente viu no começo dessa Gemara, no começo do Amud anterior, a nossa questão é se alguém que proibiu para si mesmo não comer, será que o verbo comer inclui bebida ou não? Então a gente está trazendo essa discussão, a gente falou que sim, apesar da gente supor que alguém que prometeu, jurou, certo? Uma shvuah, ele fez um juramento de não comer, incluso na proibição de comer está também beber. Aí vem Rava, Amarava, falarava, Ananamitanina, a gente encontra isso na nossa Mishnah também. Da nossa Mishnah a gente consegue provar que o juramento de não comer inclui não beber. De onde ele prova isso? Da Mishnah está escrito o seguinte, a nossa Mishnah fala o seguinte, Shvuah shelo ochal, alguém que jurou não comer, ele usou o verbo comer, ve'achal ve'shatá, e aí ele comeu e bebeu, ele não chayav elachad, ele só chayav uma proibição. Ele só transgrediu uma proibição, certo? Ele jurou não comer, e aí ele comeu e bebeu, ele é chayav por um juramento que ele transgrediu, certo? É só um juramento, ele jurou uma vez, eu juro que eu não vou comer. Aí ele falou, a Mishnah, que se ele comeu e bebeu, ele transgrediu uma proibição, um juramento. E aí Rava prova o seguinte, e amar se beber está incluso no verbo comer, certo? Se beber, a proibição, o ato de beber está incluso no verbo comer, por isso, o nosso Tana tem que falar que ele é só uma, que se ele jurou não comer e comeu e bebeu, o Hidush do Tana é que mesmo que ele comeu e bebeu, ele transgrediu a proibição dele duas vezes, já que só uma proibição ele é reavachad. Se beber está incluso no verbo comer, esse é o Hidush do Tana, que mesmo que ele comeu e bebeu e a priori ele transgrediu o juramento dele duas vezes, vem o Tana e fala que de qualquer jeito, já que é um juramento só, ele é reavuma. Mas se você me disser que beber não está incluso no verbo comer, שבועה שלא אוכל ואכל ועשה מלאכה מי צריך להשמין עדינו חייב ולאחד. Se beber não está incluso no verbo comer, então, por exemplo, alguém que jurou que ele não vai comer, o Tana não precisa falar pra gente que se ele comeu e cozinhou, se ele comeu e trabalhou, que ele é real só uma proibição. É óbvio, na hora que ele jurou não comer, trabalhar não está incluso na proibição, porque é outra coisa completamente. Então é óbvio que ele é Hayav só uma, porque ele comeu e transgrediu uma vez a proibição. Então falarava, se beber não tivesse incluso no verbo comer, então é óbvio que alguém jurou não comer, e ele comeu e bebeu, é Hayav só uma, porque beber não faz parte, beber não está incluso no verbo comer. É igual alguém que jurou não comer e comeu e trabalhou. É óbvio que ele vai ser real por ter trabalhado, porque ele não inclui isso no juramento dele. Então, falarava, a gente vê daqui que beber sim está incluso no verbo comer, e aqui o Hidush é que mesmo que ele comer e beber, ele transgrediu a proibição dele duas vezes, porque na hora que ele jurou não comer, isso inclui a proibição de beber, já que é um juramento só, ele é Hayav uma. Assim fala Rava, certo? Assim Rava conclui da nossa Mishnah. Amalei Abai, perguntou Abai para Rava, ela mai, então você está falando que o quê? Shtiá bichal achilá, você está falando que shtiá, beber, está incluso no verbo comer? Ei, Maseifa, vamos ver o fim da nossa Mishnah. No fim da Mishnah aparece o seguinte, Shvuah shelo ochal veshelo eshte, alguém que jurou não comer e não beber. Certo? Ele jurou duas coisas. Ele falou que eu juro que eu não vou comer e juro que não vou beber. Ve'achal ve'shatá, e ele comeu e bebeu, chayav shtaim. Ele é chayav duas proibições. Ele tem aqui dois juramentos. Alguém que jurou não comer e depois ele jurou não beber. E comeu e bebeu, ele fez duas proibições. Pergunta Abai, que vai de marchelohal. Pergunta Abai, olha, na hora que ele jurou que ele não vai comer, de acordo com Rava, o verbo comer inclui bebida. Então pergunta Abai o seguinte, na hora que ele jurou que ele não vai comer, a bebida ficou proibida para ele. No primeiro juramento, eu juro que eu não vou comer, isso inclui comida e bebida. Que Amar Shelo Este, quando ele voltou e jurou que ele não vai beber, Amar Hayav, porque ele vai ser Hayav por esse juramento. Ele já jurou que ele não vai beber.
Então o segundo juramento não acontece, não é válido, porque ele está jurando sobre algo que ele já proibiu para si mesmo. Pergunta Abaye, então pergunta Abaye o seguinte, olha, se beber está incluso no verbo comer, alguém que jurou que não vai comer e não vai beber, a priori o segundo juramento é auto-anulado, porque ele já está incluso no primeiro. Então, por que se ele comer e beber, ele have duas? E Abai prova isso de um exemplo. E o Amar Shelosh ter três himnes, se ele jurar, eu juro que eu não vou beber, eu juro que eu não vou beber, se ele jurar duas vezes a mesma coisa, será que ele have duas vezes? Não! Na hora que ele já jurou não beber, a bebida é proibida para ele. Não adianta jurar de novo. Se ele jurar de novo o segundo juramento não hal, não acontece, não é válido. Então, por que nesse caso ele é dois? Se beber não está incluso no verbo comer, então quando ele jura, eu juro que eu não vou comer, eu juro que eu não vou beber, ele tem dois juramentos separados, por isso ele é dois. Mas se beber está incluso no verbo comer, na hora que ele jurou que ele não vai comer, isso inclui beber. Então quando ele jurou de novo, depois eu não vou beber, ele não deveria ser esse juramento deveria ser auto-anulado. Amalei respondeu Rava para Abaye, Atem de Amar shelo este ve'ader Amar shelo chal, de shtia bichal achila eita, achila bichal shtia leita. Falaram o seguinte, olha, não, aqui está se tratando que o juramento foi inverso. Ele primeiro jurou que não vai beber e depois jurou que não vai comer. Por isso, quando ele jurou que ele não vai beber, a bebida ficou proibida. Quando ele jurou depois que ele não vai comer, ele proibiu para essa mesma comida. Porque beber, bebida está incluso em comida, mas comida não está incluso em bebida. Então, se, por exemplo, eu escrevo num convite, olha, vem para minha festa, vai ter comida, todo mundo espera que tenha comida e bebida. Mas se eu escrevo, venham para minha festa que vai ter bebida, não necessariamente tem comida. Por isso falava o seguinte, está se tratando que ele jurou primeiro que ele não vai beber, e aí a bebida ficou proibida, e depois ele jurou que ele não vai comer, aí a comida ficou proibida. Por isso, se ele bebeu e comeu, ele é chayav duas vezes, porque o primeiro juramento não inclui o segundo, então o primeiro juramento é válido, e o segundo também, por isso tem duas proibições. Mas se fosse o contrário, a priori Rava concorda. Se ele jurou não comer e depois jurou não beber, esse segundo juramento é auto-anulado, porque ele já está incluso no primeiro. Pergunta para Agmará para o seguinte, você está mudando a versão. Você está falando que se ele jurou não beber e depois jurou não comer, aí realmente ele é chayav duas. Mas se ele jurou não comer e depois jurou não beber, ele vai ser chayav só uma, certo? De acordo com o que Rava está falando, realmente ele vai ser só uma chayav, porque a bebida está incluso no juramento não comer. E se for assim, se for assim na reisha, no começo da Mishnah, se de acordo com Rava, alguém que jurou não comer e jurou não beber, ele só tem um juramento, porque bebida está incluso na comida, e o primeiro juramento é válido, o segundo está auto-anulado. Se for assim, a Reisha que falou pra gente que alguém que jurou não comer, e aí ele comeu e bebeu, ele é chayav só uma, porque jurar não comer inclui comida e bebida, e por isso ele é chayav só um juramento. Litner poderia ter escrito na Reisha, seria um redush maior, se tivesse escrito na Reisha, shuvah shelo chad ve shelo eshtei no chayav velachad, ve kol sheken shelo chad lechudei. Sim, realmente, no caso em que ele jurou que não vai comer e depois jurou que não vai beber, que é só o primeiro juramento é válido, então a Reisha, o começo da nossa Mishnah, poderia ter trazido um hidush maior, em vez de falar somente que alguém que jurou não comer e depois ele comeu e bebeu, ele fez uma proibição, porque é um juramento só, poderia ter sido na Reisha da nossa Mishnah um hidush maior, alguém que jurou que ele não vai comer e jurou que ele não vai beber, e ele comeu e bebeu, e ele é chayav só uma. Porque o segundo juramento é auto-anulado e comida e bebida está incluso no primeiro. Isso seria um hidush maior do que falar que alguém que jurou que não vai comer, que isso está incluso comida e bebida. Porque no segundo caso tem também um segundo juramento só sobre a bebida, e mesmo assim ele é auto-anulado. Seria um hidush maior, porque a nossa Mishnah não falou isso. Se realmente bebida está incluso em comida, e alguém que jurou não comer e jurou não beber, tem um juramento só aqui, esse é um hidush maior do que o hidush que apareceu na Mishnah, porque a Mishnah não falou isso. Ela leu lá, que decatane, por isso a Gemara volta atrás. Realmente, alguém que a versão correta é que ele jurou não comer e depois ele jurou não beber. Se ele comeu e bebeu, ele é chayav duas. E aí fica a pergunta, porque ele é chayav duas? Se, de acordo com o Rava,
Na hora que ele jurou não comer, isso inclui bebida, o segundo juramento você deveria ser auto-anulado. Então, por que o segundo juramento aqui não é auto-anulado? Porque ele é Hayav desculpa, porque ele é Hayav duas, porque ele é Hayav duas, Veshaneacha, explica a Gemara o seguinte, aqui é diferente, que já que ele falou, eu juro que eu não vou comer, e depois ele falou explicitamente, eu juro que eu não vou beber, e isso mostra, eu vou só fazer uma pausa aqui para fechar a Gemara e abrir de novo, porque ela travou. Isso mostra, na hora que ele jurou que ele não vai comer e depois ele jurou que ele não vai beber, isso demonstra que em bebida, em comida, a intenção dele é só comida e não bebida. Alguém que falou, está, eu juro que eu não vou comer, certo? Falou só isso, esse juramento inclui tanto bebida quanto comida. Mas, alguém que falou, eu juro que eu não vou comer, e depois falou, eu juro que eu não vou beber, na hora que ele repetiu o juramento para bebida, sinal, ele demonstrou que quando ele falou antes, eu não vou comer, ele estava falando só de comida e não de bebida. Então, nesse caso específico, ele vai ser Hayav duas, tanto pela comida quanto pela bebida, porque ele demonstrou explicitamente, ele demonstrou para a gente que para ele o verbo comer significa somente comida e não bebida, na hora que ele repetiu. Mas alguém que fez só um juramento, eu juro que eu não vou comer, isso inclui comida e bebida. Assim explica Rava. Amaravashi fala Ravashi, matniti namidika, dá para ler que dá para aprender isso na nossa Mishnah também. Na nossa Mishnah está escrito o seguinte: patur. A nossa Mishnah falou alguém que jurou não comer. Ele comeu uma comida que não é comestível, ou comeu uma bebida que não é bebível, não sei se fala desse jeito, patur. Ele está patur, certo? Porque a comida que não é comestível e a bebida que também não é comestível, não é uma bebida boa, isso daqui não é considerado alimentação. Ele jurou que ele não vai comer e no juramento de não comer é uma comida boa, uma comida que pode comer. Mas se ele jurou de não comer e comeu terra, por exemplo, ou ele jurou de não beber e beber, sei lá, uma bebida estragada, ele está patur. Isso não está incluso na promessa dele. Aprende Ravashi, desculpa. Arim, parece daqui que se ele jurou não comer e beber uma bebida boa, Hayav, se ele bebeu algo que não é comestível, uma bebida estragada, ele é patur. Parece que se ele jurou não comer e beber de bom, ele é Hayav. Ele foi um juramento que ele não vai comer. Ele não proibiu para si mesmo beber. Porque na hora que ele bebeu algo bom, ele é Hayav. Daqui a gente vê, a priori, que quando ele jurou não comer, comida inclui comida e bebida, certo? Assim, Ravashi quer ler que aprender da nossa Mishnah, mas a Gemara fala que não obrigatoriamente, por quê? Dilma de matada, shvashelochte. Fala, olha, talvez a nossa Mishnah falou, eu juro que eu não vou comer. Talvez realmente tiveram aqui dois juramentos. Ele jurou que ele não vai comer e jurou que não vai beber. E aí a Mishnah continua falando que se ele comeu algo que não é comestível, ou bebeu uma bebida que não é potável, ele é patur, mas realmente tiveram dois juramentos. A nossa Mishnah, pode ser que ela economizou palavras. Ela falou, eu juro que eu não vou comer, mas pode ser que teve um juramento de comida, um juramento de bebida, ou seja, a nossa Mishnah não dá para provar o que Ravashi quis provar. A ideia de Rava continua. A ideia de Rava de que alguém que jurou não comer, no verbo comer está incluso bebida. Mas da nossa Mishnah não dá para provar isso. É simplesmente o que a Gemara quis dizer. Certo? Tem que prestar atenção que às vezes quando a Gemara discorda de uma prova, ela não está discordando da teoria. Ela está falando essa prova não serve para comprovar a teoria. A nossa teoria de que comida inclui bebida pode ser válida. Da nossa Mishnah não dá para comprovar isso. Outro caso que aparece na nossa Mishnah é o seguinte: certo? Ele jurou que ele não vai comer. E aí ele comeu pão de trigo, pão de cevada, pão de centeio, ele é Hayav uma vez. Mas, se ele falou, eu juro que eu não vou comer pão de trigo, e pão de cevada, e pão de centeio, e comeu os três, ele é Hayav por cada um. Certo? Quando ele especificou tipos diferentes de pão, e comeu dos três tipos, ele é Hayav de cada um. Pergunta a Gemara, olha, por quê? Talvez
a Gemara, a Mishnah entende, parece da Mishnah o seguinte, que na hora que ele jurou, juro que eu não vou comer pão de trigo, pão de centeio, pão de cevada, que ele está fazendo 3 juramentos. Pergunta, mas talvez não. Talvez quando ele falou, não vou comer pão de trigo, pão de cevada, pão de centeio, talvez a intenção dele é dizer, olha, esses 3 não, mas outros sim. Não dividir em 3 juramentos. Talvez ele não quer fazer 3 juramentos. Ele especificou 3 tipos de pão, não para fazer 3 juramentos separados, e sim para falar, esses 3 eu não vou comer, mas outros sim. Então, da onde você considera? Porque a nossa Mishnah diz que ele é Hayav 3. Responde a Gemara, mas se a intenção dele era especificar 3 para dizer que outros pães sim, mas esses não, e não para fazer 3 juramentos separados, ele deveria ter dito o seguinte, eu juro que eu não vou comer pão de ritimo, seorim ve kusmim. Ele deveria ter dito, eu juro que eu não vou comer pão de trigo, cevada e centeio. Porque ele falou pão de trigo, pão de cevada e pão de centeio para dividir em 3 juramentos. E não para falar só essas espécies. Olha, talvez não. Se ele falasse, eu juro que eu não vou comer pão de trigo, cevada e centeio, talvez eu entenderia que, olha, ele não vai comer trigo e cevada por si só. Centeio, trigo, cevada, ele não vai comer as sementes, mas pão pode ser que sim. Responde a irmã, fala, olha, realmente, a palavra pat teria que estar escrito. Se ele quer proibir para si mesmo pão, e não somente as sementes, ele poderia ter dito, eu não vou comer pão de trigo, cevada e centeio. Isso que ele falou, pão de trigo, pão de cevada e pão de centeio, repetiu 3 vezes a palavra pão, é sinal de que ele quer fazer 3 juramentos diferentes. Porque se ele quisesse fazer um juramento só e proibir para si mesmo somente essas 3 espécies e não outras, ele deveria jurar, eu juro que eu não vou comer pão de trigo, cevada e centeio. Eu entenderia que ele não vai comer o pão, não as sementes. Isso que ele falou pão de trigo, pão de cevada e pão de centeio é o sinal que são 3 juramentos. Talvez não. Se ele falasse, eu juro que eu não vou comer pão de trigo, cevada e centeio, eu entenderia que o quê? Eu entenderia que ele está dizendo o seguinte, eu juro que eu não vou comer pão de trigo, cevada e centeio como sementes. Isso que ele não falou pão de trigo, cevada e centeio, não é porque, desculpa, isso que ele falou pão de trigo, pão de cevada e pão de centeio, repetiu 3 vezes pão, é porque se ele falasse pão de trigo, cevada e centeio, eu poderia separar. Tem pão de trigo, tem cevada que é semente e semente de centeio. Então isso que ele falou pão de trigo, pão de cevada e pão de centeio, é para ficar claro que ele está proibindo para si mesmo o pão dessas 3 espécies, mas outras não. E talvez não é para fazer 3 juramentos separados, porque não tem outra frase que ele poderia dizer. Ele falou pão de trigo, pão de cevada e pão de centeio para ficar claro que ele está proibindo para si mesmo o pão desses 3 tipos de sementes e não outras. Mas se ele falasse pão de trigo, cevada e centeio, eu poderia entender que pão de trigo, cevada e centeio não são 3 tipos de pão, e sim é pão de trigo e semente de cevada e semente de centeio. Então, já que não tem uma frase que fica claro que ele está proibindo para si mesmo somente os tipos de pão, por isso ele falou 3 vezes pão, pão de trigo, pão de cevada e pão de centeio. Mas é só para proibir essas 3 espécies e não outras. A intenção dele não é fazer 3 juramentos. Fala que ainda não. Se a intenção dele não fosse fazer 3 juramentos, fosse proibir para si mesmo somente o pão dessas 3 espécies, o que ele poderia ter dito? Ele poderia ter dito pão de trigo e de centeio e de cevada, que eu entenderia que o centeio e a cevada são tipos de pão, não as sementes. Agora que ele falou pão de trigo, pão de cevada e pão de centeio, sinal de que ele tem aqui 3 promessas diferentes. Fala, talvez não. Vedima deitar ovet. Fala, mas olha, não, se ele falasse pão de trigo, de cevada e de centeio, eu entenderia que ele está falando que o quê? Que ele não vai comer um pão que é feito de 3 espécies misturadas. É 40% trigo, 40% cevada, 20% centeio. Se ele falasse essa frase, eu não vou comer pão de trigo, de cevada e de centeio, eu entenderia que é um pão misturado com sementes diferentes. Então, isso que ele falou, pão de trigo, pão de cevada e pão de centeio, é para ficar claro que a intenção dele que é tipos de pães feitos dessas 3 sementes, mas não misturado. Então, não é para falar que são 3 juramentos. Então, fala Gumará, talvez isso que ele falou, pão de trigo, pão de cevada e pão de centeio, não é para fazer 3 juramentos, e sim para deixar claro o que ele está proibindo para si mesmo.
Fala Gumará, o que ele poderia ter dito? Se a intenção dele não é fazer 3 juramentos, se a intenção dele é demonstrar quais sementes, quais tipos de pão ele está proibindo para si mesmo, ele poderia ter dito o seguinte: Pat shel chitim, vechen shel seorim, vechen shel kusmim. Ou seja, ele poderia ter dito, olha, eu juro que eu não vou comer pão de trigo, e também de cevada, e também de centeio. Que eu entenderia que são 3 tipos de pães diferentes que ele está proibindo para si mesmo em um juramento. Mas na hora que ele falou pat, lamalish, maminalechalek. Mas na hora que ele falou, eu juro que eu não vou comer pão de trigo, pão de cevada, pão de centeio, ele falou essa frase, em vez de fazer uma frase mais simples, pão de trigo e também de centeio, também de cevada, isso que ele falou 3 vezes pão, é sinal de que ele está fazendo 3 juramentos. Por isso, se ele comer pão de trigo, de cevada e de centeio, ele vai ser hayav 3 vezes. Outra parte da Mishnah. A Mishnah diz o seguinte: alguém que jurou que não vai beber, e aí ele bebeu vinho, bebeu chá e bebeu água, ele é hayav uma vez. Tipos diferentes de bebidas estão inclusos em uma shvuah só. Mas se ele jurou, eu não vou beber vinho, água e cerveja, e os 3, ele é hayav para cada espécie e espécie, para cada tipo de bebida, igual no caso do pão. Olha, com relação ao pão eu entendi. Na hora que ele falou pão de trigo, pão de cevada, pão de centeio, por que ele repetiu 3 vezes pão? A priori, a intenção dele é fazer 3 juramentos. Mas na hora que ele falou, eu juro que eu não vou beber vinho, água e cerveja, por que na hora que ele bebeu os 3, ele é hayav 3 vezes? Como ele poderia dizer, eu não vou beber vinho, água e cerveja, para que não pareça 3 juramentos? Por que você transformou vinho, água e cerveja em 3 juramentos? A priori, na hora que ele falou, não vou beber vinho, água e cerveja, a intenção dele, esses 3 tipos de bebida eu não vou beber. Mas se for uma coca, se for um chá, se for outra coisa, eu vou. Então, por que você me chayev ele 3 vezes, certo? Um para cada bebida. Responde a Gemara, desculpa, continua a pergunta. Talvez isso que ele jurou, eu não vou beber vinho, água e cerveja, não são 3 juramentos. Quer dizer, vinho, água e cerveja eu não vou, mas chá e coca, sim. Talvez essa é a intenção dele. Então, por que se dividiu isso em 3 juramentos? Fala para o seguinte, aqui está se tratando que ele está sentado na mesa, tem um copo de vinho, um copo de água e um copo de cerveja. E aí ele vem e jura, eu juro que eu não vou beber vinho, água e cerveja. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele está fazendo 3 juramentos separados. Por quê? Porque se ele não quisesse fazer 3 juramentos separados, já que o vinho, a água e a cerveja estão na frente dele, ele deveria dizer, ele poderia ter jurado, eu juro que eu não vou beber esses. E aí ficou claro que é vinho, água e cerveja e não outras coisas. Porque ele falou, juro que eu não vou beber vinho, água e cerveja, é sinal de que ele quer fazer 3 juramentos. Por isso ele bebeu os 3, é hayav 3. Fala, talvez não. Talvez se ele falasse, eu juro que eu não vou beber esses, eu entenderia que eu não vou beber esse copo de vinho, esse copo de água, esse copo de cerveja. Mas se você me trouxer um outro copo de água, aí sim eu vou beber. Então isso que ele falou, eu juro que eu não vou beber vinho, água e cerveja, não é para fazer 3 juramentos separados, é para ficar claro que ele não vai beber nem esses que estão na frente dele, nem outros copos dessas bebidas. Fala, não, mais presente. Se ele quisesse proibir para si mesmo somente essas bebidas que estão na frente dele e também outros copos de vinho, água e cerveja, ou seja, se a intenção dele não fosse fazer 3 promessas, se a intenção dele fosse proibir para si mesmo essas bebidas e qualquer bebida, qualquer outro copo de vinho, água e cerveja, ele poderia ter dito o seguinte, eu juro que eu não vou beber nada desse tipo. Nada desse tipo quer dizer nenhum tipo de vinho, nenhum tipo de água, nenhum tipo de cerveja. Tanto que está na minha frente, quanto outro copo que você possa me trazer. Isso que ele não usou a linguagem, eu juro que eu não vou beber nada desse tipo, sinal de que a intenção dele é fazer 3 juramentos. Não, se ele falasse, eu juro que eu não vou beber nada desse tipo, eu entenderia, olha, eu não vou beber um copo de 400 ml, mas um copo de 200, ou se me trouxer uma garrafa de 1 litro, talvez sim. Então,
A frase, eu juro que eu não vou beber nada desse tipo, não me proibiria todos os tipos de vinho, água e cerveja. Me proibiria copos com esse volume, com essa quantidade. Então, isso que ele dividiu e falou, eu juro que eu não vou beber vinho, água e cerveja, é para ficar claro que ele não vai beber nem os copos que estão na frente dele, nem qualquer outro copo, tanto faz se tem mais ou se tem menos. Por isso, é uma chuva só e não três. O que ele poderia ter dito para ficar claro que é uma chuva só e não três? De onde tirou quando ele falou, juro que eu não vou beber vinho, água e cerveja, que ele está fazendo três juramentos? Ele fala, mas que quando a chuva chegou, minelo. Fala, ele poderia ter dito, eu juro que eu não vou beber dessa espécie. Dessa bebida. Ele poderia falar, eu juro que eu não vou beber dessas bebidas. E eu entenderia que ele não vai beber vinho, água e cerveja, não importa quanto volume tem no copo. Porque ele falou, eu juro que eu não vou vinho e cerveja para fazer três juramentos. Então tem uma, se ele quisesse proibir só esses três, tem uma frase melhor. Ele poderia dizer: eu juro que eu não vou beber desse tipo de bebida. E aí estaria claro que ele não quer beber vinho, água e cerveja, mas qualquer chá sim, mas é um juramento só. Isso que ele falou, eu juro que eu não vou beber vinho, água e cerveja, sinal que são três juramentos. Talvez não. Talvez se ele falasse, eu juro que eu não vou beber desse tipo de bebida, significa, eu não vou beber esse tipo de bebida, vinho, água e cerveja, mas esse copo que está na minha frente, sim. Desse tipo que está em outro lugar que você me trouxe, não. Mas esse copo, sim. Então fala Gmará, olha, tá bom, se realmente a intenção dele fosse essa, ele poderia ter dito o seguinte, ele poderia ter dito, olha, eu juro que eu não vou beber esses copos e o tipo de bebida que tem nesses copos. E eu entenderia que a intenção dele é dizer, eu não vou beber vinho, água e cerveja, mas outras bebidas sim. Mas quando ele vem e jura que ele não vai beber vinho, água e cerveja, eu entendo disso que ele dividiu cada nome de bebida por si só, eu entendo que a intenção dele é proibir para si mesmo em três juramentos separados. Certo? Essa é a explicação da Gemara. Porque a Mishnah falou que ele é Hayav três vezes, porque se ele quisesse fazer um juramento só e não três, ele teria dito outra coisa. Ele teria dito, olha, eu juro que eu não vou beber esses copos e nenhum desse tipo de bebida. Mas qualquer chá, sim. Isso que ele falou, vinho, água e cerveja, senão que são três juramentos. Essa é a primeira explicação. Vamos mais um pouquinho só para entender para a próxima. Ravacha Breideravika Maad Bemesarhev Bohavero Askina. Está se tratando o seguinte, Ravacha Breideravika fala que isso que ele jurou que ele não vai beber vinho, água e cerveja, está se tratando o seguinte, está se tratando que chegou um amigo dele e falou, vem beber comigo. E o amigo dele veio e falou, o amigo chegou para ele e falou, olha, vem beber comigo vinho, azeite e mel, certo? São as três bebidas que o cara ofereceu, mas é como se ele falasse comigo, olha, vem beber comigo vinho, água e cerveja, que são os exemplos que a gente trouxe antes. Se ele quisesse proibir para si mesmo com um juramento tudo, ele poderia ter dito o seguinte: ele poderia ter dito, olha, eu juro que eu não vou beber com você. E acabou por aí. Eu entenderia que ele não quer beber com o cara e não vai beber essas três coisas com o cara. Seria um juramento só. Mas na hora que ele respondeu, eu juro que eu não vou beber eu juro que eu não vou beber vinho, água e cerveja, lama ali, porque ele repetiu isso. Se a intenção dele é não beber com o cara, ele vai ter dito, olha, eu juro que eu não vou beber com você. E acabou por aí. Porque ele falou, não vou beber vinho, água e cerveja, sinal de que ele está querendo proibir para si mesmo, cada um deles com um juramento por si só. Escolha, paramos por aqui.